Bom, vamos falar agora da polêmica do vídeo, na verdade do vídeo não, né? Do show do humorista Léo Lins. Atendendo a um pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça determinou que o humorista remova do YouTube um programa especial com mais de 1 hora de duração. No vídeo da comédia chamado Perturbador, Lins tece, segundo a decisão judicial, comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios contra minorias e grupos vulneráveis. Entre outras medidas, o humorista também está proibido de deixar a cidade de São Paulo, onde vive por mais de 10 dias. E aí, o que vocês acharam? Pode tudo? Vamos dar mancha disso aí. Pode tudo o quê? Pode você censurar? Pode o quê, né? Pode tudo, pode falar, como é que é? Num show de humor, o que vocês acham? Pode falar tudo, não pode, tem limite? Aquilo é arte. Então, assim, qual é o limite da arte? Pergunta aqui, qual é o limite do pornô? Por que o Ministério Público não tá lá para verificar se aquele pornô é preconceituoso, se aquele pornô é um demérito sobre a mulher? Você pode dar uns tapas no pornô? Não, você ou digita chama a Lei aí, Maria da Penha? tem um monte aí, você digita o site, tá tudo lá. Não, Tá tudo lá, você não precisa nem colocar a idade, você não precisa logar em lugar nenhum, você digita o site e você tá dentro. E tá tudo na tua cara lá, entendeu? Então, assim, e aí, assim... o céu é o limite, ou o inferno é o limite. Tá tudo lá, não tem nenhuma restrição. Nada. E aqui tem um salto retórico que é o seguinte, que as pessoas falam assim, partem para se no show você acha que ele pode dizer coisas que são racistas no show e não sei o quê? Então você é um racista. A pessoa vai te acuando para inferir que a retirada daquele show tem algum efeito na vida das minorias, o que é mentira. A retirada daquele show tem um efeito na vida das pessoas que competem comercialmente com o Léo Lins. E, ai, que coisa, são justamente essas pessoas que ficam querendo a retirada? São essas pessoas que estão defendendo a retirada? A gente está diante do limite da arte. O Ministério Público define agora conteúdo de show de humor, de teatro, de cinema. Ele pode vir aqui pegar o meu livro e falar que eu não posso, a priori, publicar mais nada como o que está na página 20? O que foi feito com o Léo Lins é uma aberração. Eu entendo muitas pessoas que falam, mas eu não gosto do show, eu não sei o quê, é um absurdo ele falar isso. Eu compreenderia e acharia correto, até vamos dizer, uma associação específica que ficou ofendida com algo, ou uma pessoa que se ofendeu com algo. Processa, nem ele é contra isso. Apesar de ser muito ridículo um adulto se ofender com piada. Aquilo é um show. Então, assim, se tiver uma peça de teatro que um cara senta a mão na mulher, chama a Lei Maria da Penha ali, ele vai preso? É isso que nós vamos fazer agora? Porque foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Qual é o limite do pornô, por exemplo? Qual é o limite do pornô? O Ministério Público sabe responder? Um pornô, ele não pode, vamos dizer, incorrer em crime. Você não pode ter um estupro real vendido como pornô. Qual é o crime real que ele cometeu ali? Então, assim, a questão de você calar humoristas para fingir que faz alguma coisa, quando na verdade tá fazendo o próprio marketing, é uma coisa que precisa acabar. A gente vira um país idiotizado em que o humorista fala é sério e o político fala era só brincadeirinha. Não dá isso. Tem um livro muito legal do Ben Burgess que chama Canceling Comedians While the World Burns. Cancelando comediantes enquanto o mundo pega fogo. Não dá, gente. Assim, a priori, você cancelar um show... E uma coisa que eu fiquei indignada, não sei se vocês sabem, existe um mercado brasileiro de pornô que o cara abusa de meninas em ônibus, aqui no interior de São Paulo. Ó lá, Ministério Público de São Paulo. Ó aí uma coisa boa pra vocês atuarem, né? Abusa de meninas em ônibus, posta esses vídeos do abuso como se fosse pornô e monetiza nas plataformas pornográficas. Eu fiz uma matéria sobre isso 3 anos atrás. Menina Jardim Satélite, São José dos Campos, 15 anos de idade, descobriu isso, entrou no site, viu que tinha amiga dela de 14 também que foi abusada no ônibus. O cara ia abusar para postar o pornô. Isso o Ministério Público não vai em cima para tirar do ar, mas a piada vai. Então, assim, pelo amor de Deus, gente.
E isso eu não tô obrigando ninguém a gostar da piada de ninguém. Mas assim, quando os religiosos vão lá querer tirar do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. Exatamente. A decisão da juíza proibiria o Porta dos Fundos de fazer novos especiais de Natal, porque não pode ser ofensivo à religião. O Porta dos Fundos é ofensivo à religião? Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu também acho engraçado. É humor, gente, é piada, entendeu? Não é que o Porchat chegou aqui, o Tabet chegou aqui e veio escarnecer da minha religião. Não é isso o especial de Natal. Não é isso. Eu não vejo por que tirar do ar. Você pode gostar, pode não gostar, mas proibir, cara. Aí vai proibir o quê? Música que fala mal da polícia. Vai proibir o quê? Porque isso escala. Sim, então, esse é o problema. Mas assim, a justificativa... Ô, Paulo, só pra eu colocar aqui pra gente ver uma das piadas que tá na repercussão nas redes sociais. Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim. Aí ele tá criticando e tal, e aí tem o post do Fábio Porchat, que foi muito criticado depois de sair em defesa do Léo Lins. Que ele diz o seguinte: não gosta de uma piada, não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto, tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou, riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto. Assim tem que ser. Mas faz piada com minorias. E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir. Ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura. Mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo o que ele diz, ele tem o direito de dizer. Ele tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar, não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Para mim, democracia não é um regime para você defender as suas ideias, mas para quem você não concorda poder defender as delas. Não confundam o não gosto dele com ele não pode falar. Não entrem nessa conversa com emoção, entrem com a razão. Vou fazer o merchan aqui, porque Por o meu favor, livro... Madá. Cancelando o cancelamento, como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. É exatamente sobre isso. Nós temos aqui militantes reclamando da piada ou influencers que roubam o discurso da militância para vender consultoria para a empresa, mirando no Léo Lins que disputa patrocínio com ele. É disso que eu estou falando. Não pode chamar de ativista quem é influencer. Não pode chamar de militante quem é influencer. Quem é influencer é um business. Ele é influencer, o Léo Lins é influencer. Ele disputa patrocínio dentro de empresa com o Léo Lins. Dá para dar crédito pro que ele está falando? E assim, mas isso aqui, essa piada, não sei o quê. Ele quer te fazer quer te botar num corner moral para depois te chamar de racista. E aí ele te queima e te tira do mesmo mercado em que ele circula. A grande questão é se o Brasil pode ou não decidir qual piada, não qual piada. Ele pode decidir conteúdo de arte, pode decidir conteúdo artístico. Porque o tipo de... Pô, nós voltamos aos anos 60 aqui, é isso? Não, nos anos 60 o censor tinha que se justificar. Pois é. Né? Mas Você assim... submetia antes. Eu acho que a economicidade, até Dona Solange eles tiraram, né? Lembra, censor? Então, tem um detalhe, eu acho que eu acho que vale a pena a gente comentar. Hoje eu estava conversando com os meus alunos, que eles vieram me perguntar. No final da aula, né, eu tinha feito um tweet lá, e aí um aluno viu o tweet e falou: ô professor, você fez um tweet lá e tal, defendendo o Léo Lins. Eu falei: olha, assim, bom, primeiro, a questão não é defender o Léo Lins. A questão é que eu tô defendendo eu, você, todo mundo. Sim. Então, não é o Léo Lins. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu não gosto de stand-up. Não gosto, não é um tipo de humor que me agrada. Eu fui num show recentemente, assim, de um amigo que tava lá perto de casa. Vou lá dar uma moral. Fui e tal. Tá, né, ri uma, duas vezes e tal. Mas não é um tipo de humor. Eu não consigo ver nem o delírio do Ed Murphy. Que todo mundo... eu não consegui terminar. Porque não me agrada.
poucos shows de stand-up são aqueles que... vi um do Bill Burr, achei sensacional. Vejo os do Chapéu, acho bom pra caramba, tal. Mas é exceção. Então, em geral, eu não gosto. Não é um tipo de humor que me agrada. Então, eu não vou. Né? Eu gosto do Léo Lins como pessoa. Já falei com ele, já conversei. É um amor de pessoa. Mas eu não vou no show dele. Não vou. Não porque eu vou, se eu for ao show, eu vou falar, tô ofendido. Não, mas não é um tipo de humor que eu vá rir. Então, eu não vou. Então eu não sei, eu não saberia que ele conta essas piadas se o fulano ali não tivesse colocado lá no Twitter. Entendeu? Ele foi ao show? Não, também não foi. Então ele assiste lá aqui, ó. Ele assiste pra... Né? Então o problema não é a piada que o Léo Lins conta ou não. O problema é que isso abre um precedente muito perigoso. Que é um precedente de você censurar previamente arte, como a Madá tá falando. Humor é arte. Enquanto o Platão estava enchendo a bola do Sócrates nos diálogos dele, o Aristófanes estava escrevendo nas nuvens e tirando barato da cara do Sócrates. E tá tudo certo. Entende? Tá tirando onda. Vai lá, o cara assistir a peça do teatro lá, da risada da comédia e pronto, tirando barato do Sócrates, aquele que o Platão reputava ser o homem mais justo da Grécia. Né? Foi morto tomando cicuta. E o Aristófanes estava fazendo piada, né? Sempre volta aquele papo do bobo da corte, né? Então, quer dizer, todo mundo sabe quem é o bobo da corte. Então ninguém liga pra ele. Ele fala mal do rei, na cara do rei, todo mundo dá risada. Mas só ele pode fazer isso. O ministro não pode fazer piada com o rei. Mas o bobo da corte pode. Né? Por quê? Porque existe um protocolo que diz... O que esse fulano diz, ele tá dizendo para o nosso entretenimento. Mas eu não gosto que faz piada com o rei. O Capachão pode dizer, né? Eu não gosto que faz piada com o Magnânimo. Então você sai daqui. Quando ele tiver o bobo da corte estiver aqui se apresentando, você vai tomar uma água. Né? E pronto, acabou. Os meus alunos vieram me perguntar e falaram assim, mas professor, isso é muito... ele conta umas piadas que são ofensivas. Eu não gosto. Eu falei, mas não é sobre o que você gosta ou não. Né? A questão não é essa, porque assim, todo mundo vai encontrar alguma coisa que não gosta em algum lugar. Se todo mundo que não gosta de alguma coisa for reivindicar, acabou. Né? Então, quer dizer, a gente vive num mundo ridículo, porque assim, as pessoas dizerem, hoje não caberia nada dos anos 90 pra trás, talvez. Então, assim, sei lá. O Pasquim, que era liberado pela censura, eu tenho o livro que são todos Pasquim, fui lá olhar. Não passava no crivo das carolas de hoje. Você entende? Então, assim, Monty Python não passaria no crivo desse pessoal hoje. Então, assim, imagina os evangélicos reclamando da vida de Brian. Os evangélicos tiraram um especial do Porta dos Fundos do ar em 2020. Pois é, que é menos ofensivo então, assim, do que a vida de Brian. Ou é certo o evangélico tirar e essas carolas agora moralistas tirarem também, ou não é. E acho que também o Brasil precisa aprender a reconhecer negacionismo científico. Que isso, assim, é um caso clássico de negacionismo científico. É que nem os cloroquiner. É a mesma coisa. Quem disse que espetáculo artístico incita violência? Qual é o estudo? Inferência, né? Que mostra, não é que nem os biruleibe que ficam querendo proibir game, falando que o game induz a matar a pessoa. Game induz a matar a pessoa? Nenhum estudo mostra isso. Quem falou que show de humor incita ódio? Quem falou que um filme incita ódio? Quem falou que arte incita ódio? Pelo contrário, a arte, seja tragédia, seja comédia, é a forma que há milênios o ser humano encontrou para entender os próprios conflitos internos, os próprios sentimentos. Esse reducionismo, essa chinelagem negacionista de ir lá e pegar uma piada. Mas essa piada pode. É para quê? É para fazer negócio, é business. E muito me admira. Olha, o Ministério Público, isso eu falo aqui, existe uma preocupação enorme, Ministério Público e Judiciário chamarem para fazer palestra de inclusão influencer que quer mercado e começa a acreditar nesse negacionismo dos caras. O influencer que quer falar, essa piada ofendeu a pessoa, incita ódio, não sei o que, tem que ser calado? Não, ele só tem que ser colocado no lugar ao qual pertence o discurso dele, que é de seita. Ele acredita naquilo. Por quê? Sei lá, pelo mesmo motivo que acreditavam no Osho,
Pelo mesmo motivo que você acredita em seita de disco voador que vai te resgatar. Ele acredita, deixa ele acreditar. Agora, impor isso para a sociedade e aparecer em processo judicial é uma aberração. Quem falou que arte, espetáculo de arte, quando toca em algum tema desse, incita? Então, a Odete Reutemann incitava roubo? Não, é assim, é meio absurdo esse negócio. Não, é negacionista, porque qual é o estudo de psicologia ou de psicologia social, ou até de psiquiatria, de neuropsiquiatria, neurologia, antropologia, que aponta essa relação de causa e consequência? Mas não tem, Madá, não tem. Que os canceladores falam. Não existe relação de causa e consequência entre ele falar e haver a incitação. Uhum. O debate público não permite mais esse tipo de sintonia nas coisas. Entende? Sim. Não permite. Então o sujeito solta uma dessa. De novo, os meus alunos me falaram isso. Não, mas essa piada pode incitar a violência. Aí eles deram um exemplo de um colega de sala que fez uma piada, né, de cunho racial lá. Eu falei, escuta, você acha que se o Léo Lins não existisse, esse sujeito não faria essa piada? Ah, não, mas o Léo Lins, mas esse tipo de humor que o Léo Lins faz pode estimular. Falei, meu amigo, ele pode ser estimulado por outra coisa. Assim, tá cheio de estímulos por aí. Então não adianta hoje você tira o especial do Léo Lins, amanhã você tira o não sei o quê, depois da manhã você tira não sei o que lá, e você vai sanitizando a sociedade, achando que as pessoas não têm discernimento. Isso que é pior, é tratar o ser humano, o adulto, como um ser que não tem discernimento nenhum, que ele precisa ser protegido por uma horda de gente que tá buscando mercado. Porque esses influencers, esse que você pôs na tela aí, esse cara ele tá querendo dar palestra. E eu ganho um processo contra esse. Falsa acusação de racismo. Palestra. Esses caras gostam de palestra. Eles gostam de... As empresas ganham dinheiro. 20 de novembro, isso aí eu sei porque é o meu mundo. Esses caras no 20 de novembro, eles ganham dinheiro pro ano todo. Agora, uma provocação aqui. Eu não tô nem... vocês que dão opinião, eu só jogo. Quando o cara vai lá, ele faz uma, sei lá, o Léo Lins vai lá e faz a piada racista. Aí na rua, ele tá num ambiente, né, de show e tal. Na rua, alguém vai lá e faz um comentário. Ah, mas o que você falou? Você não pode, você tá sendo racista. Não, era uma piada. Entendeu? Como... Você é comediante? Não, acho que é diferente, por exemplo, mesmo ele sendo comediante, uma coisa é você estar num espetáculo de arte. A outra coisa é ele falar a mesma coisa pra uma pessoa no ponto de ônibus. Aí não. Você tá no palco, aqui é um palco agora? Aqui é palco. Isso aí não é arte. Você não pode sair fazendo isso falando, era piada. Não é. Não é assim. O ambiente artístico é aquilo. Do mesmo jeito que o cara que no teatro deu um tapa na cara da mulher... Que o Sylvester Stallone não sai vestido de Rambo na rua... Dando soco na cara dos outros. Ah, não, mas não é brincadeirinha. Então, acho que... eu acho que existe essa questão... Tem uma questão que o Paulo falou que é muito importante, de você supor que existe uma elite que tutele o povo. Porque se você supõe que uma elite precisa fazer a triagem de quais são os conteúdos artísticos que o povo consome... Porque não é a sociedade, né? Se você fizer uma pesquisa hoje, de verdade, assim, botar assim, você acha que um especial de comédia e solta na sociedade, pega o Ibope, manda na favela, manda em tudo quanto é lugar... O quê? Um especial com... Você acha que um especial de comédia pode contar piadas de cunho, né? Falando mal de, sei lá, sim. Eu tenho quase certeza de que a resposta é, cara, faz, eu não tô nem aí, eu nem vou lá nesse negócio. As pessoas sabem, né? O que elas gostam, o que elas não gostam. Você vai... Bom, eu sou professor de adolescente. Quer bicho mais... desgramados do que adolescente, eles não estão nem aí. Eles contam piada, eles chamam o gordo de gordo. E aí, gordo? Eu lembro que um dia eu tava numa aula e aí entrou uma mulher na sala, eu já contei isso em outros lugares, né? Aí entrou uma mulher, eu dava aula à noite, na escola pública. Aí, olha, eu sou a mediadora e tal, eu vim aqui. Aí os alunos, eram o segundo ano do ensino médio à noite. Aí quando ela falou que ela era mediadora, aí o fulano falou assim, tá, mas o que faz uma mediadora?
né, um aluno lá do fundão, aqueles do fundão, né? Ah, não, eu medi o conflito, eu trato de casos, por exemplo, de bullying. Quando ela falou que ela tratava de casos de bullying, o que os molecados do fundão? Ô, gordão, essa tia aí que você tem que procurar quando a gente zoar com você. Desse jeito. Todo mundo começou a rir, a mulher ficou sem graça. Aí ficou aquele climão assim, sabe? Que a mulher não sabia onde enfiar a cara. E até o moleque riu. Por quê? Porque o apelido dele era gordão, eles zoavam com ele. Depois ele já nem era mais tão gordo assim, porque ele esticou. Eu dei aula pra ele 3 anos direto, então ele já tava esticando, já não tava nem mais gordinho como ele era antes. Mas os caras falaram: ei, gordão, essa tia aí que você tem que procurar quando a gente zoar com você. E todo mundo riu, a mulher ficou: ah, então, obrigado, tá, gente? E saiu da sala. Assim, você agora, quer... esse gente, negócio da democracia que eu queria falar, que é Fala. importante, que é o seguinte: se você assume como verdade, como você assumiu nesse processo, que é preciso uma elite tutelar os conteúdos artísticos aos quais o povo tem acesso, porque esse povo não é capaz de compreender a diferença entre ficção e realidade, entre arte e vida real, então a ideia de democracia é impossível. Quem acredita que essa elite precisa tutelar é contra a ideia em si de democracia, que a ideia de democracia é cada voto vale um, porque cada um é capaz de decidir. Então, ou cada um é capaz de decidir e temos democracia, ou então assumimos que não somos a favor da democracia. A democracia é impossível. Precisa haver um ambiente como a história do Platão, que você tem ali os sábios, e os sábios decidem o que o povo consome. Então, assim, como é que você fala que você está defendendo a democracia quando você está torpedeando o princípio fundamental da democracia? E por isso que essa ação me assusta tanto. E me assusta também porque eu sei. Olha, é o seguinte, eu já sou rodada. Vocês estão vendo isso agora com o Léo Lins? Eu vi outra coisa. 2003, acho, os políticos aprovaram uma lei que você não podia fazer piada com político, sabia? Olha. Essa lei ficou vigente. Danilo teve que mudar show inteiro. Danilo Gentili teve que mudar show inteiro. Em 2010 tem o julgado do Supremo Tribunal Federal, que o relator ministro Carlos Aires Brito, um dos votos mais bonitos que eu vi na minha vida, porque eu gosto muito de arte e gosto muito de direito. E o ministro Aires Brito também. Ele é um poeta e também ministro. Ele fez o voto explicando por que você não pode proibir nenhum tipo de humor, mesmo no período eleitoral. Porque o político, daqui a pouco, para eles voltar... Eles já fizeram proibição de piada de político. Sim. Eles não vão voltar a fazer proibição de piada de político. E o problema do Léo Lins é o quê? São as piadas que ele faz pesadas, de humor negro, de absurdo? Ou é incomodar político? Ou é incomodar prefeito? Ou é incomodar governador? Eu não sei qual é o problema, efetivamente, que deixa as pessoas revoltadas. Por quê? Existem outros comediantes que fazem o mesmo estilo de humor. Por que ele que incomoda político e não outros que não incomodam? Olha, tô até rindo aqui, que o povo tá mandando aqui no chat. Cadê? Ai, cadê o do menino? Ó, o Cláudio. Meu apelido era Bocão Royal e não tô traumatizado até hoje. Inclusive tenho amizade com essa galera até hoje. O papo tá ficando cada vez melhor. Aí o outro, o pai do menino tava no show. Mas o pai do menino tava no show? O que é isso? Não, isso eu não entendi. Enfim, tem muita gente mandando mensagem. Tem um papo aqui, desse César, aí com o show do Léo Lins, porque parece que ele fez uma piada sobre cadeirante, alguma coisa assim, que o menino cadeirante tava no show e o pai dele tava junto. Um papo assim, o pai que falou, faz uma piada com ele. Assim, o fato é... Ele faz. No show, por isso que ele escreveu aqui. O fato é que no show... Qualquer show de comédia, você vai, tem lá, tem negro, tem cadeirante, tem homossexual, as pessoas vão, entendem? As pessoas, assim, aprendem a rir de si mesmas, sabe? E tudo bem. Então, o fato escolhe assim, o show que você quer ir, escolhe o show que você quer ver. Eu não gosto desse, eu vou no outro, E não sabe? é que ele pegou uma pessoa que é um cadeirante, também, hoje, o roast, por exemplo, como é que eles falam? Fritada. Você pega uma pessoa e detona a pessoa. É uma tradição norte-americana. Nos jantares dos correspondentes norte-americanos, o presidente se frita. É essa simplificação intelectual que eu digo, a pessoa para dizer que uma ficção estimula a violência porque ali o texto literal foi violento, é uma simplificação intelectual para trazer a humanidade ao nível de uma propaganda do Dolinho, né?
A pessoa transcrever uma piada no Twitter e falar, foi isso que ele falou. Qual é o nível intelectual disso? É sorvete na testa, né? Cara, não dá. Pelo amor de Deus. É o atestado do sorvete na testa. Agora, a pessoa pode fazer vai isso. falar, olha aqui, tá vendo? Com isso é ofensivo. A pessoa pode fazer isso? É claro que a pessoa pode fazer isso. Agora, por que adultos levam isso a sério? É o que me intriga, cara. Isso me intriga. Porque nem criança leva isso a sério. Porque talvez essas pessoas, elas sejam assim, suscetíveis. Pode ser. Entendeu? Ela vê um jogo de futebol, ela quer sair. Né? Eu, quando era criança, assistia um jogo de futebol da Copa, a gente saía no momento seguinte pra jogar bola na rua. Eu assistia o filme do Rambo, então eu saía na rua, né, fingindo que era o Rambo. Eu assistia o filme do Rock, eu queria brincar de lutinha na rua, tal. Mas eu tinha 12 anos, 10 anos. Quando eu era criança, eu fazia coisas que eram de criança. Agora eu sou adulto, entendeu? Então, assim, eu não vejo um jogo de futebol e quero jogar no campo de society, entendeu? Você sabe? Então, assim, o problema é assim, as pessoas estão voltando a um nível de infantilidade gigantesco com esse papo, assim. E não é questão de... sabe, de defender que o direito da pessoa ofender a outra, não sei o que. Gente, não é isso. Não é isso. A questão não é essa. A questão é, agora é isso, amanhã é outra coisa. Agora é o Léo Lins, amanhã é você. Entendeu? Sim. Tem um artigo meu recente lá na Gazeta do Povo que o título é esse, o próximo cancelado, : você. Porque você vai abrindo concessão... Livro, Cancelando o Cancelamento. Não é o assunto. O assunto é uma desculpa. Você já deve ter percebido. Não é o que fala, é quem fala. É isso. É quem fala. O Lula veio no Flow. Falou, como é que é? Que história é essa de nascer homem e depois virar mulher? Porque o Lula provavelmente não conheceu a Rogéria, a Roberta Close, essas coisas o Lula não conheceu. Ele via, você tá vendo outro planeta. Escuta, eu sou chamado de capitão do mato. Ele tá dizendo, entendeu? Eu sou 10 velha anos. vagabunda. A mesma pessoa que tá falando, a piada do Léo Lins ofende, me chama de velha vagabunda todo dia, manda tomar no cu, ameaça meu filho. É um agente, sem vergonha pra caramba. Sou chamado de capitão do mato desde, sei lá, 2015. As pessoas vão lá, leem o que eu escrevo, não gostam e me xingam. Certo? E tá tudo bem. E tá beleza. Esses mesmos eu influencers mereço. que estão aí, esses caras aí. Esses mesmos. Esses aí. São os que xingam a gente. Xingam mesmo e incitam a xingar. Vai lá mandar essa velha vagabunda tomar no cu. Aí a piada ofende. Mas ele fazer isso, não. Só pra... Acho que já estamos aqui, o debate tá bom aí. Só um exemplo rápido. Eu falo isso, já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Ó, você que tá assistindo a gente aqui, você quer saber o que é ofensa? Vai lá no Twitter agora e digita assim, Paulo Cruz PHI, que é o minha arroba lá no Twitter, Paulo Cruz PHI, Silvio Luau, que é o arroba do Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, Roda Viva e dá Enter e deixa a mágica acontecer. Eu tive que ficar 3, 4, 5 dias sem entrar no Twitter, porque o nível de ataque que eu sofri naquela entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva, em que eu fui um dos entrevistados, e eu era o único de uma bancada inteira a não concordar com ele, o nível de ataque que eu recebi, um amigo meu, que é ligado ao movimento negro e tal, ele falou pra mim, cara, não entra lá. Nem vai, dá um tempo. Eu tô aqui conversando com o pessoal e tal, não sei o quê. O nível a que esses caras desceram pra me atacar. E assim, fui super respeitoso. Você pode assistir o programa, tá lá. Não falei nada, assim, não discuti. Super respeitoso. Assim, uma coisa absolutamente normal. Os caras desceram a um nível de ataque. Um deles depois foi no Noir. Foi um convidado do Noir. Chegou lá, eu falei, você lembra quando você, no dia do Silvio, você me detonou? Por que você fez isso? O cara não sabe te responder por que ele fez aquilo. Mas por quê? Porque é coisa mimética. Eu respondo aqui no livro. Um fala, outro fala, outro consciência. Não, é impressionante, né? Uma coisa, então, assim, efeito eu manada, posso ser cancelado? Né? Efeito manada e também medo de se ele ficar quieto, porque os outros vão lá. Falar, você conversa com esse capitão do mato, você conversa com esse racista. Se ele não falar, será que ele vai ser o próximo? Porque o cancelamento, ele precisa de um por dia. Então, teve o dia do Paulo Cruz. Se eu não participar do cancelamento do Paulo Cruz, será que amanhã é comigo? Eu não sei se eu aguento. Porque, assim,
Comigo, eles já cancelaram dos dois lados. Eu processo quando eles começam a inventar histórias sobre mim que me prejudicam profissionalmente. Ou quando começam a ligar para minha família e tudo. Mas esse tipo de coisa que eles fazem, ao contrário do show de humor, comprovadamente leva a ameaças. Vê aí no mundo político. Meu filho já foi ameaçado de morte. O Ministério Público falou que eu tava nervosa. Agora, a piada não é nervoso. A piada não é chilique. Que a pessoa dá quando se ofende com piada. O que esses mesmos militantes que pretendem proibir piada fazem diariamente nas redes sociais tem levado à violência política efetiva. Exatamente. Mas aí o que acontece? Também é ótimo, porque aí ele finge que tá militando pro bem e não vão pra cima dele que provoca a violência efetiva. Vão pra cima do Léo Lins. Ele aponta pra ir todo mundo lá. Então, assim, essa discussão tem de ser trazida para o mundo dos adultos. Assim, olha, como alguém que é uma grande admiradora do Ministério Público do Estado de São Paulo, vocês sabem, eu participo de eventos, sempre prestigio, tem promotores e procuradores, são meus amigos queridos. O dia mais triste da história do Ministério Público é o dia que uma promotoria que cuida de violência contra criança, idoso e pessoas traficadas decupou um show do YouTube e disse, usando negacionismo científico, porque não há comprovação científica disso, que esse show incita violência. É um dia muito triste e isso precisa ser revertido.